compartilhar uma palavra. Eu disse, pastor Hernando, tem muitos aí obreiros para pregar aí. Mas ele me concedeu a palavra. Eu quero falar algo hoje, nesta noite, falando sobre o chamado de Deus. Diga o chamado de Deus. Ou a escolha de Deus, né? Abra aí, por favor, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15. Ao 17. É bem conhecido para aqueles que amam a EBD, Escola Bíblica Dominical. E Deus tocou no meu coração para falar acerca deste acontecimento. Os irmãos encontraram, diga encontrei. Gostaria que você deixasse a Bíblia aberta, visto que nós vamos falar acerca desse texto. Que diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvindo os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é precisamente este o homem de quem te falei, e ele é quem governará o meu povo. A igreja diz amém. Irmãos, esse texto fala acerca da chamada de Deus, da escolha de Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem faz. O povo que serve a Deus está no controle dele. Quem serve ao Senhor? Levante a mão. Você está no controle de Deus. Os irmãos sabem que nesta época, Israel tinha um governo teocrático. Era Deus que reinava sobre o seu povo. Era Deus, diretamente através de juízes, profetas, sacerdotes, que direcionavam o seu povo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Israel é diferente de nós, a igreja. Israel tinha um problema muito grande, que nós não temos, graças a Deus. Qual é, pastor? Andar por vista. Israel tinha um problema de andar por vista. Israel olhou para as cidades, ou reis que habitavam em outros locais, ou melhor, o povo que habitava em outros locais, e via que esse povo tinha um rei, tinha um líder, que estava comandando todo o povo. E eles sentiram o desejo no coração de ter um líder, visto, porque o povo olhou para Samuel e viu a fragilidade, ou melhor, viu a fragilidade, o povo viu a fragilidade de Eli, que era sacerdote naquela época, que seus filhos não estavam dando bem com Deus. E por essa fragilidade o povo entristeceu e olhou para fora e viu que lá fora tinham reis governando. E eles pediram a Samuel um rei.
Aí Samuel disse, não, o rei é Deus. Não, nós queremos um rei. Aí Samuel consultou a Deus, olha Senhor, não Samuel, fique triste não. Eles não rejeitaram você não. Rejeitaram a mim, porque depois que Eli morreu, os filhos de Eli morreu, a Bíblia diz que Samuel assumiu, né irmãos, o ofício. Ele tinha 3 ofícios. Samuel só perdia para Jesus, irmão, porque ninguém ganha de Jesus, né irmão? Qual era o ofício, irmão, de Samuel? Bora? Profeta, juiz e sacerdote. E Jesus? Profeta, juiz, sacerdote e rei dos reis e senhor dos senhores. Olha o teu irmão, diga, é o fraco, irmão. E diz o texto, que quando Eli morreu, a arca foi tomada, a presença que simboliza a presença de Deus, o povo ficou triste. E ali quando Samuel foi levantado por Deus, a Bíblia diz que Samuel convoca o povo a buscar o Senhor. Entre Mispa e Sem. Mispa era o lugar de encontro, irmão. Mispa era o lugar onde se reuniam. Havia algumas mispas, né, irmão, espiritual, no modo de falar, no Antigo Testamento e alguns locais, mas era um lugar onde se reunia o povo. Era um lugar onde o povo iria buscar a presença de Deus. E naquele momento o povo se arrependeu, o povo jejuou. E naquele momento, irmãos, em uma guerra, Samuel fez uma oração. E a Bíblia diz que quando os inimigos chegaram, o povo de Israel teve medo. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Deus trovejou sobre os inimigos. Com grande estrondo, trovejo. E foi grande a vitória. E naquele momento, irmãos, de vitória, a Bíblia diz que Samuel coloca uma pedra entre Mispa e Sem, né, irmão? Que essa pedra simboliza Jesus. Lembra da visão da escada no Antigo Testamento, quando aquele Jacó teve a visão de uma escada no chão até o topo do céu, e anjos subindo e descendo, que o próprio Jesus revela lá em João 1:55, se não me falha a memória, dizendo que ali, irmãos, era ele, que ele disse, olha, Natanael, só porque eu revelei onde tu estava, a partir de hoje você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Era ele a escada. E ele era a rocha, aquela pedra que foi colocada. Então, Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem. E disse, até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor nunca vai deixar, ou melhor, Ebenezer, né? Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus nunca deixou de te ajudar, irmão. Deus nunca deixou você para trás por nada. E quando eu olho para esse texto, irmãos, a Bíblia diz que Deus se revelou. Em Mispa o povo orou, o povo se arrependeu. Vamos dizer que Mispa se tornou um memorial, porque colocou uma pedra. Porque todas as pessoas que passavam entre Mispa e Sem via aquela pedra e vai dizer, olha, foi ali que o povo orou, jejuou e fez milagre. Não é diferente. Quando você passa lá fora e vê uma igreja, aí você não faz aquilo que os outros fazem. Aquele sinal. Não. Você olha e diz, ali é o lugar da revelação de Deus. Ali é o lugar onde nós nos reunimos. Ali é o lugar onde o Senhor tem nos ajudado. Diga amém por isso. E mesmo em meio a tudo isso, o povo queria um rei igual às pessoas do mundo. E a Bíblia diz que naquele momento, irmãos, Samuel contou para Deus o que tinha acontecido. Deus já sabia, mas Samuel estava triste. Ele disse, não se preocupe não, o povo quer rei, então eu vou providenciar. Agora quem levanta sou eu. Diga para o teu irmão, quem levanta é Deus. Quem escolhe é Deus. Você não está aqui por acaso não, você está aqui porque Deus te escolheu. Porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. E quando eu olho, irmãos, para a palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra que um filho de Quis, no capítulo de número 9,
Havia um homem entre o povo das tribos de Benjamim chamado Quis. E diz a Bíblia Sagrada que ele era filho de Abiel, neto de Zerom, bisneto. E tinha ele um filho chamado Saul. Tinha ele o que, irmão? Um filho chamado Saul. Um filho belo. Um filho que era exemplar dentro de casa. Um filho que não dizia eu, mas dizia nós. Que os irmãos lembram quando ele estava com o moço. Ele disse àquele moço: nós não temos nada. Olhe só esse texto, irmãos. Havia esse jovem chamado Saul. E diz a Bíblia Sagrada que um daqueles dias, os dias corriqueiros, o dia normal, o dia ordinário, do dia a dia, que a gente se acorda, levanta, vai trabalhar, depois chega, está com a família, depois vai dormir de novo e levanta, um dia normal. Aí diz a Bíblia Sagrada que sumiram, que fugiram 3 jumentas, que era um animal de carga, animal de trabalho, né? Vamos dizer que hoje era carro, né, irmão? Porque naquela época o animal era importante. Então 3 jumentas se perderam. Ele procurou e não achou. E ali naquele momento, irmãos, nos diz a Bíblia Sagrada que ele saiu à procura dessas jumentas. E ele levou um servo com ele. Porque é bom a gente ter sempre alguém do nosso lado. Diga para o irmão, é bom sempre ter alguém do nosso lado. Jesus, quando mandou fazer a obra, irmão, ele mandou ir de 2 em 2. Não vá sozinho não, vá de 2 em 2. Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito. Por isso que a Bíblia, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Quando tiver um, está dentro, está trabalhando. Diga amém. Então, a Bíblia diz, irmãos, que esse jovem saiu. Esse jovem, nos diz a Bíblia Sagrada, ele saiu à procura das jumentas do seu pai que foram perdidas. A Bíblia diz que, a Bíblia não relata nada acerca de Saul em relação a Deus. Aí não vê Saul tinha um relacionamento com Deus ou não. A Bíblia não mostra aqui que ele tinha um relacionamento com Deus. Era um jovem normal. Agora sim, que a sua casa servia ao Senhor. Era um homem que era temente a Deus, visto que era da tribo de Benjamim. Que Benjamim significa o que, irmão? Frutífero. Diga, frutífero. Então era da tribo de Benjamim, das tribos que servia ao Senhor. E nos diz a Bíblia Sagrada que neste momento que ele saiu em busca da jumenta de seu pai, à procura, não sabia ele que tudo aquilo era um projeto de Deus na vida dele. Vou repetir de novo. Não sabia ele que era um projeto de Deus na vida dele. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, Saul ocupa grande parte do primeiro livro de Samuel. E a sua vida é repleta de lições e ensinamentos para nós nessa noite. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, através da vida de Saul, eu quero falar sobre a providência de Deus na nossa vida também. Porque assim como Deus fez uma escolha, que vocês vão ver aqui na frente, você vai ver como é linda a providência de Deus na vida de um servo e de uma serva. A Bíblia nos mostra que através dessa perca dessa jumenta, Deus transformou uma situação corriqueira, uma situação comum naqueles dias, em algo tremendo na mão dele para realizar sobre a face da terra. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que quando esse jovem saiu para buscar a jumenta, no versículo de número 15,
A Bíblia diz que um dia anterior a isto, Deus visita um vidente, que no Antigo Testamento fala profeta, diga profeta. Então Deus visita o seu profeta e revela ao profeta, dizendo: olha, um jovem vai chegar na tua porta, e esse jovem que está chegando aí, é um jovem que eu tenho uma grande obra para fazer na vida dele. Esse jovem, ele vai ser chefe do meu povo. Número 1, Deus transformou uma situação que podia ser corriqueira na vida dele, de perder o jumento. E Deus, daquela situação, irmãos, Deus resolveu fazer um projeto grande na vida desse jovem. E eu digo aqui, quantas situações Deus já tem criado para revelar para você a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Entenda, Saul não conhecia, mas a Bíblia diz que o servo que Deus permitiu que tivesse com ele, conhecesse o profeta. A Bíblia diz que ele saiu, irmão, procurou, andou em todas as áreas ali de Benjamim, e ele não achou a jumenta. E ele disse para o seu servo: olha, já está tarde, papai não vai mais se preocupar com a jumenta não, vai preocupar conosco. Olha que coisa linda, irmão, conosco. Ele nem disse com eu, ele não pensava somente nele, senhores obreiros. Ele não pensava somente nele. Olha, papai deve estar preocupado conosco. Olha como esse jovem era, irmãos. Era um jovem que valorizava aqueles que estavam do seu lado. E naquele momento, irmãos, o moço deu uma palavra para ele: olha, desiste não. Aqui tem um profeta, eu conheço. Olha que coisa linda, irmão. Saul não conhecia, mas o moço que estava dele conhecia o profeta de Deus. É por isso que muitas vezes, irmãos, ou melhor, todas as vezes Deus coloca pessoas na nossa vida. Eu lembro quando eu aceitei Jesus como Senhor, cheguei em Rio Largo, não tinha um discipulado como tem hoje, a igreja que está tremendo o trabalho, mas Deus colocou um jovem do meu lado, para me orientar acerca de Deus, porque ele tinha um conhecimento das coisas do céu. E a Bíblia diz que 15 irmãos ele queria voltar, mas Deus tinha um plano naquele acontecimento. Irmão, tem acontecimento na nossa vida que é providência de Deus. E ele pensou em ir embora, e o moço que está com ele: ei, rapaz, vai não, vamos na casa do profeta. E ele sabia, irmão, que naquela época, quando eles visitavam um profeta, tinha que levar pelo menos um presente, né, irmão? Vou visitar o meu pastor, vou levar uma maçã, alguma coisa. Chega lá de mão vazia, não era comprar nada, mas era pelo menos presentear, chegar alguém fazer uma visita, né, irmão? E ele disse: a gente não tem nada não, o pão acabou, a gente comeu os pães que estavam aqui, o pão acabou tudo, tem mais não. Ele disse: olha, eu tenho algumas moedas aqui de prata, eu tenho aqui algumas coisinhas, vamos lá. E ele foi, irmãos, e diz a Bíblia Sagrada que Saul, ele saiu e chegou na casa do profeta. E quando ele chegou naquele momento, irmãos, ele ficou espantado. Porque naquele momento que ele chegou, o profeta disse: entre, meu filho, entre aqui, se preocupe com nada não, chegue para cá, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho um projeto de Deus na sua vida. Olha, irmão, Saul não conhecia Deus, mas Deus conhecia Saul. Talvez o teu marido não conheça Deus, mas Deus conhece o teu marido. Talvez o teu filho não conheça Deus, mas Deus conhece o seu filho. E através de você, Ele vai fazer milagres acontecerem na sua vida. Olha só. Um dia antes, versículo 15 diz: um dia antes, olha que coisa linda, irmão. Um dia antes, Deus já tinha preparado uma coisa grande na vida dele. E eu quero profetizar: antes de você ter chegado aqui, um dia antes, Deus já preparou algo grande para a tua casa, para a tua família, para o teu filho, para o teu marido.
Irmão, tem situação que acontece, mas um dia antes, Deus já está trabalhando. Olha para o teu irmão e diz: Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando, minha irmã. Está acontecendo algo hoje, parece que é ruim, mas desde ontem, Deus já estava trabalhando na tua causa. Deus colocou Samuel para cuidar da situação. Irmão, Deus vai levantar alguém para cuidar da situação. Aquieta o teu coração nessa noite. Aquieta o teu coração nessa noite. Nada escapa dos olhos de Deus. Eu não sei o que você passou hoje. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas nada escapa dos olhos de Deus na minha e na sua vida. Ele saiu aflito, ele saiu preocupado. E Deus disse: opa, eu vou transformar essa preocupação em sorriso. Eu vou tomar conta agora desta causa. Aquieta o teu coração, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Deus estava preparando alguém para exercer o ofício, para cuidar do povo. Ele nem sabia, e Deus já estava preparando ele para algo grande. Irmão, não seja somente crente de banco, não. Seja servo do Deus poderoso. Esteja disponível para Ele, porque Ele tem coisa grande para fazer na sua vida. Não importa a tua idade, não importa a tua cor, não importa a tua classe social. Se é criança, Ele levanta. Se é ancião, Ele levanta. Aonde tem uma pessoa que ouça a voz de Deus, Ele vai fazer coisas grandes acontecerem. Nada escapa dos olhos de Deus. Deus primeiro transformou a situação. Saul não conhecia, mas Deus colocou alguém que conhecia do lado. Aquieta, porque Deus sempre vai levantar alguém. Terceiro, nada escapa dos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. Ele sabe como você chegou aqui. Quarto, Deus está atento a tudo. Deus está preparando, irmão. Não é diferente. Os irmãos lembram de Paulo? Paulo estava lá para perseguir os crentes. Nem conhecia Deus como era na verdade. Mas a Bíblia diz que naquele momento, Deus preparou quem para ele, irmão? Quem foi que Deus preparou? Ananias. Ananias, vai na rua tal, no canto tal, e tu vai se revelar para um rapaz chamado Saulo de Tarso. E tu vai dizer que eu tenho uma grande obra para fazer na vida dele. Em uma situação ruim, Deus transformou em uma situação de grande bênção na vida daquele homem. E se Deus fez isso na vida de Saul, se Deus fez isso na vida de Saulo, Deus também vai fazer na sua vida, porque você foi chamado por Deus para fazer a sua obra. Diga amém, irmão. Deus tem planos. Deus sempre coloca alguém na nossa vida. Nunca esqueça disso. Você não está sozinha não. Você não está sozinho não. Deus sempre coloca alguém para passar sobre a nossa vida. Se nós olharmos no contexto final, Saul começou bem, mas terminou mal. Né, irmão? Saulo começou bem quando teve um encontro e terminou bem. O final depende de você. Diga para o teu irmão, você foi chamado por Deus, mas o final depende de você. Como você vai terminar com Deus, depende de você. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar acerca de Saul e o seu servo, que quando chegou na casa do profeta,
A Bíblia diz que o profeta naquele momento revela o projeto de Deus na vida dele e unge ele como rei em Israel. E quando ele é ungido com azeite, como príncipe de Israel, deu 3 sinais para ele. Diga, você vai ter 3 sinais de que Deus é na sua vida. Olha só, irmão. O profeta, depois que ungiu, disse: olha, eu vou te dar 3 sinais daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O primeiro sinal está no capítulo 10, versículo 2. O que é que diz aí? Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça dele. Capítulo 10, versículo 1 diz o quê? Que ele foi chamado. Diga, chamado. Ele foi ungido. Ungido é escolhido. Quem é ungido de Deus aqui? Levante a mão. Deus te escolheu. E qual foi, pastor? Os 3 sinais. Versículo 2. O que é que diz aí? Hoje, portanto, quando me deixares, quando sair da minha casa, encontrarei 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. E esses homens dirão: eis que já fora encontrada a jumenta que você estava procurando. Pastor, qual é o primeiro sinal? Seria um encontro de boas notícias. Diga, boas notícias. Quer dizer que Deus iria aquietar o coração dele, dizer: aquieta-te, porque tudo já foi providenciado. Não se preocupe mais. Tira o peso da tua vida. Tira aquilo que está dando empecilho da tua vida. Porque Deus a cada dia, a partir de hoje, Saul, Ele vai solucionar cada problema da sua vida. Você vai ter problema? Vai ter obstáculo? Vai. Mas aquieta-te, porque Deus vai vencer cada obstáculo. Deus vai te dar vitória sobre cada problema. Porque quando ele chegou e encontrou aqueles 2 homens, os homens disseram: olha, acalma, porque já foram encontradas jumentas de teu pai. Irmãos, eu não sei o que está preocupando a sua vida nessa noite, mas assim diz o Senhor: aquieta o teu coração, porque eu vou tirar esse empecilho, eu vou fazer você vencer esse problema. Depois vai vir outro problema, e você vai vencer cada obstáculo, cada problema que se levantar sobre a sua vida, porque você tem que reconhecer a sua chamada. Foi eu quem te escolhi, diz o Senhor nessa noite. Foi eu quem te levantei, diz o Senhor nessa noite. Foi eu quem escolhi você entre a tua família, entre a tua casa. Não questiona no passado, não questiona porque Deus não chegou naquele tempo. Não. O tempo de Deus já chegou na tua vida. Ele te chamou e tem uma grande obra para fazer na tua vida. Ele te escolheu por cabeça, não foi por cauda. Deus não te escolheu para andar de cabeça para baixo, mas escolheu para cá. Ramachandei, limide que me carranto e te cai, lamandei corranto e me cai de cá. Adora o teu Deus, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Deus está dizendo: o obstáculo está lá, você vai passar, vai ser removido. O problema está lá e você vai passar por ele. A tempestade vai vir, o vento vai soprar, o rio vai encher, mas você está na rocha, está na chamada, e a água vai passar. E Deus está dizendo: aquieta o teu coração. O primeiro sinal é esse: aquieta o teu coração. Não deixa nada abalar a tua história. Não deixa nada abalar a tua vida. Esse problema para Deus é marola, meu irmão. Esse problema para Deus não é nada, não. Se você canta um hino que a roda grande vai entrar na pequena, não tem nada impossível para o Deus que nós servimos. Da calcimihas. Olha o teu irmão, diz assim: aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Tira os olhos dos obstáculos. Tira. Porque quem chamou ele: eu sou homem. É mulher. Não tem problema, não é frágil. Mas tem alguém que é maior, que está na tua frente. Tem alguém que é maior, que vai remover os obstáculos. E você vai receber boa notícia. Lamandei Camacha. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando. Adore a Ele. Quando Deus deseja usar, Ele usa, Ele faz, Ele é grande, Ele é fiel. As horas estão voando. O terceiro sinal. Qual foi o primeiro sinal, irmão?
Eu vou remover as tuas preocupações. Quem crê nisso, irmão? Pastor, não consigo dormir não. Vai dormir. 2:8 lá de Salmo diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus vela por mim. O terceiro está no versículo 3. Qual foi o terceiro sinal? Leia aí, irmãos, versículo 3. É bom olhar na Bíblia, né, irmão? Para não ser história de pregador. O que é que diz aí? Então dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor, e encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar. Estava indo para o templo oferecer sacrifício a Deus. Olha que coisa linda, irmão. Primeiro Deus remove as coisas que está tirando a tua calma. Depois Deus vai mostrar para você algo grande. O que é que diz aí? Bora? Então dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor, e encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos para o sacrifício, outro 3 pães, e outro um orde e uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles te saudarão e te oferecerão 2 pães, e você vai aceitar. Diga, irmão, e você vai aceitar. Sabe o que Deus está dizendo? Além de eu tirar os obstáculos, além de eu vencer os problemas, eu vou ser Deus de providência na tua vida. Eu vou suprir a tua caminhada. Eu vou suprir a tua jornada. Eu não vou deixar faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Vai ter alimento para você na caminhada. Eu sou Deus que vou prover. É eu que vou prover. Se a terra fechar, a janela do céu está aberta. E eu vou providenciar. Irmão, não é fácil. Quando Deus levanta, tem uns invejosos. Diga, irmão, quando Deus levanta, tem uns invejosos. Porque quando ele chegou em casa, disse: ah, Deus me ungiu. Versículo 27, do capítulo 9. Olha o que diz aí, o 27 do capítulo 9, irmão. Olha o que diz aí, abra aí. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: fala ao rapaz adiante de nós. Serve de Saul passou a Samuel e disse: tu, porém, ou melhor, desculpa, irmão, é o 10 e o 27. No entanto, alguns arruceiros, diga, irmão, cuidado com os arruceiros, viu? Diga aí, cuidado com arruceiro, ele está perto da gente. E entrando em alguns, né? E ele entrando, né, na cidade, alguns arruceiros saíram murmurando: como poderá esse tal homem nos salvar? E desprezaram e não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez surdo. Diga, teu irmão, fica surdo para quem fala de você, meu irmão. Não vá falando com outro, vai dar jeito não. Entrega nas mãos de Deus. Alguém vai olhar para você e não vai crer na tua chamada. Alguém vai olhar para você e não vai crer na tua chamada. Mas já se diz o Senhor: foi eu quem te chamei. Vou tirar o obstáculo, vou remover o obstáculo, vou fazer vencer as lutas, a prova. Eu vou mandar pão, eu vou cuidar da tua vida. Alguém vai chegar e vai dizer: quem é esse aí? Eu não vou dar nada para ele. Meu irmão, você não depende de homem, você depende de Deus. Você serve ao santo homem de Deus, que está no lugar de Deus, fazendo a obra de Deus na terra. Mas você não depende de homem. Diga: eu preciso das pessoas. Diga: eu preciso das pessoas. Diácono Ageu, eu preciso de você. Pastor Hernando, preciso de você. Às vezes eu estou apertado de Pastor Hernando, me ajuda aí. Eu preciso. Mas depender, irmão. Diga, teu irmão, eu posso precisar de você, mas depender só de Deus. Eu preciso da minha mulher, mas eu não dependo dela, nem depende de mim, porque quem cuida é Ele. Quem crê nisso, meu irmão? Quem crê nisso? Os arruceiros vai chegar, vai duvidar da tua chamada, vai dizer: quem é esse aí para dar livramento aí? Quem é esse aí que está pregando aí? Ô, meu filho, para você não é nada não, mas para o céu o nome está escrito no livro da vida. Para o céu é um santo e uma mulher de Deus na terra. Para o céu tem uma chamada: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Levanta a tua mão e glorifica a Deus.
Irmão, vai ter cabrito, mas o cabrito não é seu não, é de Jesus, era o sacrifício. O vinho também. Mas Deus vai dar pão, é provisão. Diga, tem provisão na tua caminhada, irmão. Não tenha medo com o desemprego, se isso aconteceu ou não com o Brasil. Aquieta o teu coração, porque Ele é provisão na tua chamada. Quem crê nisso, diga amém. Oh, glória a Deus, nosso Deus é bom. Olha, irmão, chego lá, 2 pães aqui para você. E ele disse, mas o que o profeta disse? Você tem que aceitar, que quem está dando é Deus. Diga, quem vai mandar é Deus. Agora ele usa até inimigo, irmão, para abençoar. Levanta a mão e diga amém. Os inimigos deu bom e do melhor para Moisés na terra do Egito. Não faltou nada. E Moisés olhou para o visível e para o invisível. Disse, aqui passa, mas o invisível é para sempre. Levante a mão e glorifique a Deus. Irmão. Quando Deus nos abençoa, aí vem os maldizentes. Cuidado. Não dê ouvido. Ele disse que, irmão, não deu ouvido. Deixa eu falando, deixa eu falar. Meu negócio é no céu. Alguém falou alguma coisa para você? Não, falou comigo? Eu vou brigar agora. Não faço não. Finge que não ouviu nada. Falou de você, falou dele, tocou em você, tocou nele, mexeu com você, mexeu com ele. E ai daquele que mexe com aqueles que estão na presença do Senhor. Terceiro sinal, versículo de número 5, para terminar, porque tem muita coisa, mas vamos terminar. Versículo 5 do capítulo 10. O que é que diz aí, irmão? Sou da igreja, deixa a Bíblia aberta, irmão. Vamos dizer que o pastor Márcio está falando alguma coisa sem ser. Bora? Chegarás então a Giboa. Olha, chegarás então aonde eu determinei, aonde Deus determinou. Você vai chegar aonde Deus determinou. Agora depois daí, depende de você. O que é que diz aí, irmãos? Bora? Versículo de número 5. Chegarás então a Giboa de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que entrando na cidade, defrontarás com o que, irmãos? Rancho de profetas. E o que mais? Vamos ler junto. Chegarás então a Giboa de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flauta, harpas, e eles estarão profetizando. Profetizando. Primeiro, irmão, é os obstáculos. Depois é o suprimento material. E depois é o quê? É a provisão espiritual da sua vida, da sua chamada, da sua história. Ele encontrou ali os profetas cantando, louvando. Eram homens alegres, que confiavam em Deus, que conheciam os seus propósitos. E quando olharam para Saul naquele momento, a Bíblia diz que Deus tomou o ambiente, Deus tomou aquele lugar. E diz a Bíblia Sagrada que naquele momento, partindo dali Saul, seus servos chegaram em Giboa, e logo um grupo de profetas veio no caminho na direção de Saul, e o Espírito de Deus se apossou dele. Imediatamente ele profetizou no meio dos profetas. A glória de Deus foi derramada na vida dele. Quem tem chamada, meu irmão, Deus tira os obstáculos, Deus vai vencer as lutas. Quem tem chamada, Deus tem provisão na vida. Quem tem chamada não pode ser seco, não pode ser vazio, tem que ser cheio do poder do Espírito Santo para vencer a este mundo, para vencer a Satanás. Você tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ele viu o homem profetizando, ele viu o homem que tinha um relacionamento com o céu, ele viu o homem alegre, aquela alegria contagiou o seu coração, ele se alegrou, e a glória de Deus desceu, e o Espírito Santo